Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a chegada do Carlo Ancelotti. Já está aqui no Brasil, já fez a escalação aí da primeira convocação, né, para os jogos do Brasil contra o Equador e Paraguai. Vamos conversar um pouquinho sobre essa chegada do Ancelotti e também sobre os nomes que ele chamou lá para a seleção. Vamos tentar repercutir aí um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, na noite de domingo, né, no dia 25 de maio de 2025, o Carlo Ancelotti desembarcou lá no Rio de Janeiro, né, no aeroporto do Galeão, e um desembarque que eu posso considerar até que é histórico, porque é o primeiro treinador brasileiro, primeiro treinador estrangeiro a comandar aí a seleção brasileira, né? Até então nunca teve nenhum outro treinador, e é um cara realmente que tem peso, né? Um cara que talvez seja o maior treinador aí de todos os tempos, né? Um grande treinador, um cara que já ganhou vários títulos importantes, já treinou diversas equipes aí principais, né? Já treinou Bayern de Munique, PSG, Real Madrid. Acho que o trabalho mais icônico dele foi lá no Real Madrid, mas é um cara que, como treinador, tem uma carreira muito consolidada, né? E vem aí para fazer esse trabalho aí no Brasil. Bom, a chegada foi um pouco ali calorosa, né? Acho que isso foi bem legal, né? Acho que além do esperado, né? Nem a gente brasileiro esperava que fosse ocorrer esse tipo de recepção, né, com o torcedor ali esperando, o pessoal acompanhando a chegada, né? Eu imagino a emoção que o Ancelotti deve ter sentido, né? Porque você vem de um lugar onde a cultura é muito diferente do Brasil, né? Durante a coletiva ali, um jornalista disse para o Ancelotti que aqui no Brasil é um país onde você tem vários descendentes de italiano, né? Você tem uma colônia italiana muito grande, né? Talvez a maior fora da Itália, e que o Ancelotti se sentiria em casa aqui no Brasil. Ele concordou com a afirmação, no entanto, disse que o povo italiano não é tão feliz como o povo brasileiro, não é tão alegre, né? Não usou a palavra feliz, talvez tenha mais relacionado com a alegria, né? Então, isso é muito legal, sim, de você ver aí no Brasil, né? Então, ele chegou no domingo e aí na segunda-feira, né, ele foi apresentado lá pelo presidente atual lá da CBF, né, o Sami Chaoud, né, e também o Rodrigo Caetano, que é o diretor lá de seleções, diretor de futebol ali da seleção brasileira, e já fez ali a escalação. Bom, eu vou tentar colocar aqui na tela a escalação, né, os jogadores que ele chamou, né, e ele colocou ali de goleiros o Alisson, Bento, Hugo Souza, laterais Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Os zagueiros colocou Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo, e meias ele colocou aqui Andrés Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. E lá no ataque o Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Bom, eu particularmente achei bem legal essa escalação. É evidente que tem aqui alguns nomes que talvez sejam ali questionáveis, né? Talvez os caras não estão na melhor fase, né? Como, por exemplo, o Danilo, né, do Flamengo, foi um desses nomes aí questionáveis, mas eu acredito que o Carlo Ancelotti ele está conhecendo ainda o futebol brasileiro, né? O cara talvez não tenha tanto essa cultura de ver aqui os jogos no Brasil, né? O cara era treinador lá do Real Madrid, talvez não acompanhava tão de perto. Mas o que eu penso que, como o Ancelotti sendo um grande treinador, um cara muito que entende bastante de futebol, e eu acredito que o Brasil tem vários talentos, tem muitos bons jogadores, ele vai conseguir ali montar um time com o que tem, né? Vai mudando ali ao longo do tempo, mas eu acho que ele consegue sim com esses jogadores montar um bom time. O destaque também para a não convocação do Neymar, né? Ficou uma expectativa de que ele poderia ser convocado. Isso aí eu achei
muito legal, né? Porque a gente teve o último treinador, Dorival Júnior, e o Neymar era convocado, né? Muita gente falando, se fosse o Dorival, com certeza ia convocar lá o Neymar, né? Não iria ficar de fora. E teve até essa questão aí do Dorival, me faz lembrar daquele episódio lá fatídico, quando o Neymar, ele tinha, se eu não me engano, ele devia ter 17, 18 anos, ele ainda jogava no Santos, e teve aquele jogo com o Atlético Goianiense também, se não estou enganado aqui. O técnico do Santos era o Dorival Júnior, do Atlético Goianiense era o René Simões, e aí teve um lance onde o Neymar, não sei se ele era para ser substituído ou se era cobrança de pênalti, que não era para o Neymar bater, alguma coisa assim, não estou lembrando direito aqui o lance, e aí o Neymar desrespeitou lá, né, xingou lá o Dorival Júnior, e o René Simões proferiu aquela frase icônica, né? Nós estamos criando um monstro, né? E quer dizer, se o Neymar não respeitava lá o Dorival Júnior quando ele tinha 17 anos, né? Imagina se ele ia respeitar quando tivesse 30, né? E a situação era que o Neymar, ele era meio que o dono ali do vestiário, né? Então tinha meio que pedir bênção ali para o Neymar para funcionar na seleção, né? Mesmo técnico, porque ele era um cara que ele era maior do que os jogadores, né? Maior do que os treinadores, né? E agora com o Ancelotti chegou um cara que ele é realmente maior do que os jogadores, né? Vamos dizer, o Ancelotti é maior do que o Neymar, então ele não vai pedir bênção, não vai pedir licença ali para o Neymar, e a princípio isso é muito bom, né? A gente torce, é evidente, que o Neymar se recupere, que ele volte a jogar bola, né? Acho que isso é até bom para o Neymar, né? Para ele correr mais atrás, porque é um cara que tem um talento realmente fora da curva, né? Ele joga muito bem. A gente vê ali no Santos um pouquinho que ele está voltando, né? A bola passa pelo pé dele, é diferente, né? Mas não vive um bom momento. Bom, aqui também tem alguns nomes aqui que são interessantes aqui também. O Andrei Santos, aquele que era do Vasco, né? Acho que também o Vasco, não sei se negociou ele com o Chelsea, né? Mas eu sei que ele está jogando agora na França. Acho que é no Estrasburgo da França, e é um bom jogador ali para o meio campo, né? O Casemiro também, né? Que ele tinha prometido que iria voltar, né? E agora voltou ali para comandar o meio campo. Acho um bom nome, né? Um jogador experiente também. Ali na defesa, como a gente disse aqui, eu acho que tem alguns... tem esses problemas aí, né? Como o Alexandro, o Danilo, que são questionáveis, né? Até eu já vi questionamento até em relação ao Marquinhos, mas eu acho que é o que tem no momento ali, né? O que está disponível. Acho que o Ancelotti está conhecendo ainda, e isso aí pode fazer diferença. Também se falou um pouco do Endrick, né? Que não foi convocado. Acho que ele está machucado, né? E o Rodrigo também parece que tinha meio que uma conversa já entre o Rodrigo e o Ancelotti para que ele não jogasse, não fosse escalado aí nesses 2 jogos aí, porque ele está se preparando para o Mundial lá que o Real Madrid vai disputar lá nos Estados Unidos. E também os goleiros aqui, né? O Alisson, Bento e o Hugo Souza. Muita gente questionando a presença do Hugo Souza. É um bom goleiro, mas ele passa por muitos altos e baixos, né? Então, ele tem tudo para ser um bom goleiro, mas é um cara muito inconstante, né? O Bento também parece que não vive um bom momento, né? Lá no Al Nassr. E o Alisson era um cara que já era questionado há bastante tempo, né? Mas, enfim... Resumindo, na minha visão, eu acho que o Ancelotti, por ele ser um bom treinador, um cara que sabe montar um time, logo ali na estreia, ali na entrevista coletiva, ele já deu algumas lições ali de futebol, na minha visão, né? Ele disse que o time não tem que ter uma cara específica, né? Um jeito de jogar, né? O repórter perguntou se o time seria um time reativo ou se seria ofensivo, né? Se proporia o jogo ou se jogaria de acordo com o que o adversário propusesse, né? Então a gente vê muito isso no futebol, né? Em vez de ter um time que propõe jogo, um time reativo, né? E ele falou que isso aí vai depender do jogo, depende da situação, e de acordo com o que ele tem em mãos, né? Ele vai colocar ali os jogadores da forma que eles vão se sentir mais confortáveis, sempre pensando ali no adversário, né? O que é o melhor para enfrentar o adversário. Bom, o Brasil vai enfrentar aí o Equador, jogo muito difícil fora de casa, e o jogo decisivo, na minha opinião, o jogo-chave é contra o Paraguai, né? Tem uma rivalidade aí com o Brasil, uma certa rivalidade,
e precisa vencer esse jogo de qualquer maneira, jogando em casa. O jogo vai ser em São Paulo. Acho que esse jogo deveria ser, na minha opinião, tipo no Mineirão ou Maracanã. Acho que seriam os melhores estádios para ter esses jogos, né? Essa política da seleção brasileira de jogar cada vez em um lugar. Acho que isso às vezes afasta um pouco, né? Tem oportunidade de pessoas distantes conhecer a seleção brasileira, mas acaba que afasta dos torcedores que realmente acompanham ali futebol, né? Às vezes quando você tem esses jogos em locais distantes, você tem ali um preço do ingresso realmente muito alto, e quem vai no jogo não está nem aí para futebol, às vezes até vai a seleção. Diferente do que acontece na Argentina, os jogos da Argentina são sempre ali em Buenos Aires, então você cria aquele vínculo, aquela conexão forte com a seleção, né? Eu acho que falta isso no Brasil. Esse jogo contra o Paraguai vai ser um jogo extremamente importante. É legal sim em São Paulo, mas acho que seria legal se fosse no Mineirão, Maracanã. Acho que são estádios mais legais para você ter um grande público. Bom, essas foram as minhas impressões aí, chegada do Carlo Ancelotti, muitas boas expectativas, né? Uma grande expectativa em relação ao time que ele vai montar. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.